Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, meu irmão, minha irmã, que alegria estar aqui em mais um programa Padre Pio, seus milagres e ensinamentos. Sou eu, missionário católico deficiente visual, o Enio Viana. Irmãos e irmãs, nós vamos colocar o card acima aí do Santo Rosário com as meditações de São Padre Pio. Na descrição desse vídeo está o link do nosso grupo do WhatsApp, onde você pode entrar e receber diariamente nosso conteúdo. Também está a página no Facebook, canal no Telegram e o Instagram no Missionário, onde você pode me acompanhar. Irmãos e irmãs, supliquei a São Padre Pio. Nós precisamos sempre recorrer à intercessão de São Padre Pio, Nossa Senhora, o nosso anjo da guarda. Eu quero que você preste muita atenção nesse relato a essa pessoa que entrou em atitude de oração e alcançou essa graça. Nós queremos informar que esse relato foi retirado do nosso site. Nós vamos colocar aqui na tela, também está na descrição desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso projeto de ação. Vamos lá agora para o relato. Padre Pio atendeu minha súplica e me curou 2 vezes. Tomei conhecimento do Padre Pio já no seminário maior de Prainha, em Fortaleza, onde estudava. Li um livro e artigos sobre este homem de Deus, que trazia no corpo os estigmas da paixão. Meu interesse por ele transformou-se em profunda devoção, quando, em junho de 2000, fui acometido por uma enfermidade extremamente grave. No mês anterior, em 18 de maio, me encontrava em Roma, participando da celebração de ação de graças pelos 80 anos de vida do Papa. Já antes, mas sobretudo durante a missa, senti dores insuportáveis no braço e no ombro esquerdos. Na viagem de volta ao Brasil, as dores tornaram-se mais intensas. Do aeroporto, me dirigi imediatamente ao consultório do meu médico, que me receitou calmantes e anti-inflamatórios. Em consequência, acometeram-me uma hemorragia generalizada, especialmente dos aparelhos digestivo e urinário, bem como lesões dos pulmões, lesões com aspecto de flocos de neve, insuficiência cardíaca grave e hipertemia. Febre de 40 graus, complicando assim o quadro clínico. Na noite de 5 de junho, ao ser levado à emergência do hospital da Unimed, por insistência de uma religiosa que cuida da minha casa e de uma senhora amiga, o sangue saía abundante pela urina e pela boca. Meus lábios e unhas estavam cianóticos por insuficiência cardiorrespiratória. Falava com dificuldade. Se tivesse permanecido em casa, como era meu desejo, esperando o novo dia, teria certamente morrido. No caminho, lembrei-me do Padre Pio. Pedi-lhe que considerasse o hospital para onde eu estava indo como o seu hospital de San Giovanni Rotondo, e os médicos que iriam me assistir como os seus médicos. Não lhe pedi um milagre instantâneo, por não me julgar merecedor. Contentava-me com uma cura lenta. Para os médicos, minha sobrevivência naquela noite foi inexplicável. Tamanha a complicação do quadro patológico instalado abruptamente, com infecção e hipertemia severa, agitação e obnubilação mental na fase aguda do processo patológico. Estava sedado e só despertei de manhã, quando me levaram a um apartamento. Sentia-me extremamente cansado, com dificuldade de falar e andar.
Tentei rezar o terço, não consegui. Limitei-me a acompanhar sua recitação. Entretanto, não sentia qualquer dor. Sensatamente e com extraordinária tranquilidade, o médico Dr. Regino Sarto não me levou para a UTI, nem me deu transfusão de sangue, somente soro e medicamentos. Depois de aspirar o sangue do estômago através de uma sonda nasogástrica, o quadro agravava-se com a presença de hemorragia intestinal, hemotoxia e hematúria total, sangue na urina. Ao examinar a radiografia do pulmão, o radiologista experiente, que desconhecia a causa da doença, exclamou: câncer generalizado no pulmão. E para espanto dele, eu não estava respirando com aparelhos. Os exames nada ajudavam para esclarecer o diagnóstico, a fim de estabelecer uma terapia adequada. O caso foi discutido por diversas equipes especializadas, o mesmo com a utilização de toda a tecnologia existente. Não chegaram à conclusão etiológica do processo patológico. Diante da agressão e gravidade da doença, com elevado risco de vida, a recuperação foi lenta. 22 dias hospitalizado e quase um ano para o completo restabelecimento. Mesmo quando regressei à minha casa, o cansaço para andar e a dificuldade para falar ainda eram acentuados. Mas onde entra o Padre Pio em tudo isso? Já no apartamento, extremamente fatigado, falando baixinho, desinteressado pelas coisas desta terra, pedi a ele um sinal da sua presença. Lembrei-me do suave perfume com que costumava me responder aos pedidos de graças. O perfume que inundou o convento quando de sua morte, o perfume com que surpreendia os amigos, indicando sua presença. Na manhã do segundo dia de hospitalização, o auxiliar de enfermagem, ao entrar no apartamento, exclamou em voz alta, espontaneamente: que perfume agradável vocês colocaram aqui! Não senti, nem a religiosa e a senhora que ali se encontravam. Elas disseram simplesmente que não estavam usando perfume. Para mim era um sinal inequívoco de que ele entendera o meu pedido e me acompanhava. Padre Pio prolongou a minha vida, a fim de que, por mais 4 anos, eu pudesse servir a Igreja como arcebispo de Brasília. Com gesto de gratidão, apesar de ele ser ainda beato e, por isso, só poder ser honrado como patrono nas igrejas de sua ordem religiosa, a congregação para o culto divino autorizou-me a torná-lo patrono de uma paróquia a ser criada em Brasília, numa região privilegiada, o Sudeste, e para surpresa minha, determinou que, em toda a Arquidiocese de Brasília, a festa dele fosse celebrada como memória facultativa. Ao ser canonizado, o Santo Padre estabeleceu que seria memória obrigatória para toda a Igreja. Creio que foi a primeira paróquia no mundo erigida em honra do Padre Pio. Quase um ano depois, me submeti a uma cirurgia de ablação parcial da próstata e retirada de cálculos da bexiga. Recorri novamente ao meu protetor, pedindo-lhe um sinal de sua presença. No dia seguinte à cirurgia, uma jovem auxiliar de enfermagem, que pareceu pouco comunicativa, ao verificar a sonda, disse espontaneamente: sinto um perfume como se fosse um creme saindo do seu corpo. Ao perguntar-lhe se era católica, disse-me que era evangélica e cuidava dos doentes com amor, procurando ajudar os mais desesperançados. Elogiei o testemunho que dava de sua fé e do amor cristão. Mais tarde, ao voltar ao apartamento, já agora, com um leve sorriso, me observou.
Sinto novamente aquele perfume de que lhe falei. Era o Padre Pio manifestando uma vez mais a sua presença em minha vida através desta jovem evangélica. Dou este testemunho para que procure imitar o exemplo do Padre Pio em seu seguimento radical de Jesus Cristo e nas horas de sofrimento físicos, morais ou espirituais. Recorreram à sua intercessão. Considero o Padre Pio um grande santo, não só por ter sido um taumaturgo em vida e também depois da morte, mas por se ter identificado totalmente com Jesus crucificado. A cruz de Cristo que lhe coube carregar não foi apenas a dos estigmas da paixão, mas também a dos sofrimentos físicos e morais que o acompanharam durante a vida. Graças a ele, pecadores e sem fé religiosa se converteram a Jesus. O lugar privilegiado do caminho da conversão foi sempre o confessionário, no qual se fazia presente durante longas horas diárias. Padre Pio foi contemplativo e um místico. Viveu nesta terra a experiência de Deus. Suas visões antecipavam o mundo que há de vir. Ao celebrar a missa, sentia-se transportado para o sobrenatural, e era para todos os que a ela assistiam um convite à conversão e à santidade. Não é de admirar que a sua canonização tenha se constituído no maior acontecimento religioso da Praça de São Pedro. Uma multidão incalculável, não só de católicos, mas também de outras crenças, pois o Padre Pio, como estampava um diário de Roma, é o santo de todos, o santo do povo, como falava o Papa João Paulo II. Por 5 vezes visitei San Giovanni Rotondo e sempre com emoção celebrei junto ao túmulo do Padre Pio para lhe agradecer a graça de me prolongar o inestimável dom da vida, bem como pela sua presença em meu ministério pastoral. José Cárdio Freire Falcão, arcebispo emérito de Brasília. Irmãos e irmãs, paz e bem. Eu fico maravilhado. Há palavras tão simples, mas tão verdadeira e eficaz que penetra o nosso coração. E eu sei que tocou o seu coração profundamente. Eu creio que você, a partir de hoje, ouvindo esse relato, você vai buscar conhecer e, além de conhecer, querer imitá-lo. Isso é a coisa mais linda, mais bela. Nós sabemos que Padre Pio tinha uma devoção tremenda. Seu pai seráfico, São Francisco de Assis. E quando ele entrou no convento, ele buscou fazer piedade, que quer dizer penitência. Então, ele era um homem muito piedoso, São Padre Pio. Buscou fazer muitas e muitas penitências. O homem que ficava muito tempo no confessionário, que celebrava a Santa Missa, um homem de oração, um homem que dava direção espiritual para os seus filhos espirituais. O que nós podemos dizer de São Padre Pio? Eu, como filho devoto de São Padre Pio, no início da minha caminhada, pessoas me apresentou, eu busquei conhecer, hoje eu amo e propago. Mas antes de eu conhecer São Padre Pio, eu ia para a Santa Missa. Mas eu chegava na missa e eu dormia. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não prestava atenção, eu achava aquilo uma chatice. Eu chegava lá na missa e não estava nem aí onde eu sentava, não estava nem aí o que o padre estava celebrando, não prestava atenção. Eu só me preocupava o horário que ia acabar a missa para mim ir para um local me alimentar. Isso foi muito tempo, isso aconteceu comigo. Talvez um pouquinho porque meus tios não tinham esse conhecimento, não passavam para mim. Ou talvez por ignorância própria, pois eu não queria conhecer, não queria viver aquilo. Mas hoje eu arrependo muito por isso. Por eu não ter vivido aquele tempo muito bem. Porque se naquele tempo eu tivesse conhecido a igreja, eu não tinha ido para as igrejas protestantes.
Isso é a maior tristeza da minha vida. Ah, Wênio, mas o que que tem? Ué, eu já tinha batizado há muito tempo, ó. Eu perdi tempo lá. Poderia ter conhecido Jesus, amado Jesus. Só que depois que eu conheci São Padre Pio, meu irmão, minha irmã, eu chego na igreja, eu quero fazer ação de graça. Eu quero prestar atenção naquilo que está sendo celebrado. Eu faço a ação de graça após. Eu sei que eu estou bem ou não para receber Jesus em meu coração. Naquele momento ali, eu abro o meu coração para que o Senhor possa fazer e realizar. E nós precisamos, a partir desse ensinamento desse irmão, que diz que suplicou a intercessão de São Padre Pio, recorrer, meu irmão, minha irmã, à intercessão dos santos, recorrer à intercessão de Nossa Senhora, recorrer à intercessão do nosso anjo da guarda, todo momento, todo instante. Vai dizer que ele recorreu e para os médicos era impossível. Ele está vivo, ele estava respirar sem aparelho, mas estava acontecendo um milagre. A glória de Deus estava acontecendo pela intenção de São Padre Pio. Irmãos e irmãs, graças a Deus eu já tenho um certo tempo, não estou falando mérito de Wênio, mas graça de Deus, a fidelidade de rezar o rosário todos os dias, diariamente. Eu lembro que no início eu tinha uma preguiça para rezar. Eu não queria, eu já pensava, meu Deus, 1 hora e tanta rezando esse rosário, palavras repetitivas. Hoje eu rezo e não vejo a hora passar. É tão bom eu rezar, porque eu comecei a amar Nossa Senhora, amar São Padre Pio. E quando eu vejo Padre Pio falando sobre o rosário, sobre o texto, aquilo me dá uma paz, me dá uma calma. Eu quero viver muito bem aquilo que eu estou rezando. Nós precisamos cada vez mais, além de suplicar, de pedir a intercessão de São Padre Pio para uma cura física ou uma cura emocional, pedir também a graça de amar a Deus. Nós pedimos, nós, meus irmãos, precisamos pedir a Deus essa graça. Deus nos convida a amar Ele cada vez mais, só que nós somos limitados, nós somos pecador. Nós precisamos sempre pedir a Deus essa graça de amá-lo de toda a nossa força, todo o nosso entendimento. E vai dizer que ele indo para o hospital e falou: Padre Pio, eu não quero ser curado no estralar de Deus, mas que seja lentamente. E isso aconteceu. Lentamente ele foi curado. Só que os médicos não estavam entendendo. Eu quero dizer uma coisa para você como profeta, missionário. As pessoas não vão entender. As pessoas não vão perceber. Mas eu quero dizer uma coisa para você. As pessoas não precisam entender nem compreender. Mas você precisa, a partir de hoje, entender que o Senhor, Ele manifesta a tua glória na tua vida. Você precisa tomar posse de uma vida nova. Vida que você quer ser, que Deus possa te dirigir, te guiar. Que você possa abrir o teu coração para esse Deus. Wênio, quanto tempo vai demorar a minha conversão? Eu não sei. Mas pela intenção de Padre Pio, foi lento a cura dele, como ele pediu. Mas eu quero dizer assim uma coisa. Eu não sei quanto tempo você vai demorar para você se converter, para você largar esse pecado. Mas eu quero dizer uma coisa. Você precisa perseverar e continuar na presença desse Deus. Que Ele quer, Ele irá fazer infinitamente mais em sua vida, em nossas vidas, meu irmão, minha irmã. A condição é você abrir o coração. Só que ele não queria ir para o hospital. E se ele ficasse mais um dia, talvez ele não acordaria. Mas ele foi. Eu quero dizer para você uma coisa. Decisões erradas, decisões precipitadas faz um grande estrago em nossa vida. Exatamente. Se você pegar um fósforo, olha o tamanho do fósforo, mais ou menos esse tamanho aqui, um palito. Riscar, jogar na floresta, ó,
Faz um arraso, você não imagina o quanto. Irmão, irmã, quando eu, Enio, peco conscientemente, eu faço um estrago tão grande na minha alma que você não imagina. É por isso, meus irmãos, eu sempre digo para vocês, vamos ler um livro. Vamos conhecer mais a igreja católica, apostólica, romana. A igreja é cheia de riqueza, cheia de conhecimento para nos dar. Nós estamos tomando decisões precipitadas. Estamos fazendo um grande mal à nossa alma, à nossa vida. Irmão, irmã, depois dessa morte aqui terrena, irmãos e irmãs, após a morte terrena, ela não acaba a sua vida. Ou você vai para o céu, ou você irá perder o céu devido ao que você viveu aqui na terra. Então eu quero dizer uma coisa para você. Se você acender esse fósforo e jogar na floresta, vai acontecer um grande desastre. Eu quero que você possa, a partir de hoje, ser um homem ou mulher prudente, vigiar e orar, como diz o Senhor. Como ele próprio disse, você não sabe a hora que o ladrão vem roubar a sua casa. E é por isso, meus irmãos, quando você erra, quando você peca conscientemente, sabendo que está fazendo errado, a pergunta que eu vou fazer para mim mesmo, Enio, será que amanhã você vai estar vivo? Será, meu irmão? Será, minha irmã? Eu quero que você, a partir de hoje, recorra a São Padre Pio, pede Padre Pio essa graça de você aproximar do Senhor, mas que lentamente você possa cada vez mais amar a Deus, amar os sacramentos, irmãos e irmãs, amar o Senhor Jesus. Vai dizer que ele foi curado, só que mais uma vez a enfermidade bateu na porta dele, ó. Irmãos e irmãs, hoje o Senhor vem nos falar. A enfermidade veio, o Senhor curou. Só que ela pode voltar de novo. Se você usou o Senhor pela primeira vez como muleta, toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Nós precisamos do Senhor todo instante, todo momento. Precisamos de força, sabedoria para vencer e superar as tribulações e dificuldades do meu dia a dia. Eu preciso recorrer, eu preciso rezar. Vai dizer que ele recorreu mais uma vez a São Padre Pio e São Padre Pio ouviu. Você imagine só, Enio, se o Senhor Jesus só ficasse com você o tempo que você pedisse. Olha pra você ver. Não posso, não devo, eu tenho que rezar o tempo todo. Eu tenho que estar sempre em estado de oração e atitude de oração. Vai dizer que ele foi tão grato. Era um bispo. Ele colocou uma paróquia em honra a São Padre Pio. Irmãos e irmãs, eu alcancei uma graça de São Padre Pio. Eu fui curado da minha cegueira. Você pode dizer, mas Enio, você utiliza bengala? Você utiliza o celular e o seu celular fala? Irmão, irmã, eu fui curado espiritualmente. E cada vez mais que eu tenho conhecido São Padre Pio, ele tem me dado esse chacoalhão. E esse chacoalhão que tem tocado meu coração para que eu possa amar e parar de ser egoísta, parar de ser ignorante, parar de escandalizar. É tantos ensinamentos que ele vem me ensinando, vem me exortando. Eu vou ser sincero para você. Quando o pai da gente nos corrige, nos dá aquele chacoalhão, você fala, meu pai não me ama, não deveria me bater. Mas depois você vê a lição, o ensinamento, a catequese, você agradece. Meus irmãos, a partir de hoje eu parei. Eu falei para o Padre Pio, parei a partir de hoje. Eu não digo mais nada, só vou te agradecer por tudo que acontece na minha vida. E eu tenho visto tantas coisas boas acontecendo na minha vida. Porque o Senhor, meu irmão, minha irmã, Ele só nos corrige porque Ele quer o nosso bem. Exatamente.
E o Senhor, Ele quer te convidar para que você tenha essa vida nova, mas vida nova e plena em abundância. Eu convido você a partir de hoje. Depois que ele colocou a paróquia em honra a São Padre Pio, ele começou a propagar. Ele começou agora que todo mundo conheça São Padre Pio. Nós não podemos parar com essa devoção de maneira alguma. Precisamos expandir, como Enio, de boca em boca. Falando de São Padre Pio, ela vai chegar muito mais longe. Ela vai alcançar mais almas, mais corações. E pessoas vão querer imitar e propagar. Que São Padre Pio toque o meu coração e o seu. Para que nós possamos, a partir de hoje, olhar para São Padre Pio. Esse santo que sobreviveu misticamente a paixão de Cristo. E foi obediente e teve uma devoção muito linda às almas do purgatório, o anjo da guarda, e rezava pelos pecadores e pela cura dos doentes. Que eu possa, a partir de hoje, olhar para São Padre Pio e buscar imitá-lo. Vamos colocar o card acima aí do programa Padre Pio, seus milagres e ensinamentos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Até o próximo programa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.